negócio, gente, é que eu, na realidade, eu não me esforço tanto pra entender as pessoas, pra hoje não mais tanto pra conviver, pra ter tanta profundidade, porque as pessoas geralmente elas são muito sem essência. Então não é que eu não dei o melhor de mim, eu dou o melhor de mim. Só que eu vejo que muitas vezes é como se você tivesse, igual uma frase que eu escutei uma vez, como se você tivesse como se as pessoas fossem bonecos de palha, conversando com bonecos de palha, né? Interagindo com bonecos de palha. Que quer dizer o quê? Que as pessoas elas não têm contato com a essência delas. Então, se essa é uma opção das pessoas, ok. Então você acaba indo no automático também. Você vai no modo automático, você não se força totalmente nas relações, no convívio diário, no convívio social. Você simplesmente vai lá e faz o que tem que fazer, né? Como diz um pessoal aí de uns vídeos que eu vi há um tempo atrás, você vai lá, entra em cena, né? Como se fosse um teatro, vai lá, interage, faz aquilo ali que tem que fazer e sai fora do teatro. Porque as pessoas em si, elas estão completamente desconectadas da realidade, da vida e geralmente não fazem nenhum bom teatro, né? Uma boa cena, uma boa peça, e também nem são boas para encarar a verdade, lidar com a verdade e aquela coisa da objetividade, aquela coisa dos fatos, né? Os fatos são os fatos, como diz aquela frase, né? Contra os fatos não há argumentos, né? Então, ultimamente, geralmente eu tenho agido assim. Tudo bem se eu tiver no modo automático, porque falta a essência. E de vez em quando a gente acaba por encontrar, né? Vez ou outra, a gente tem a sorte de cruzar com uma pessoa real, né? E quando a gente cruza com uma pessoa real, automaticamente você tem que olhar nos olhos dela, né? É uma coisa impressionante isso. Quando uma pessoa que é real, que é verdadeira, que é completa em si mesma, ou que está trabalhando em ser real, está trabalhando em ser completa em si mesmo, em viver a própria essência, viver a própria verdade. Então essa pessoa, é impossível você não olhar ela nos olhos, é impossível você não dar o melhor de si, é impossível você não ser inteiro também com ela. Então, mas são muito raras essas pessoas, são exceções, né? Exceções, porque a maioria é totalmente modo automático, é totalmente desligado da realidade, né? Eu falo de dimensões aqui, eu já falei muito aqui de dimensões da realidade. Então, são pessoas que não estão em dimensão nenhuma, estão completamente na mente, é só mental, é só cabeça. Isso não é uma pessoa ou outra que eu tô falando, eu tô falando de basicamente quase todo mundo, né? Só mental, só pensamento. A pessoa não vai pro corpo, a pessoa não sente o próprio corpo, né? A pessoa nem formou o próprio corpo, nem construiu o próprio corpo, né? E então, com isso tudo, sabe aquela história, né? Não dê pérolas aos porcos. Acaba caindo um pouco nisso, né? Porque você vai lá e gasta o seu latim, né? Vai lá e fala. O que eu mais fiz dos meus aí, vou colocar dos meus 15 aos quase 30 anos, foi falar. E tem até vídeos disso, do tanto que eu falei, que eu vou trazer pra vocês aí do meu canal antigo. Só que chega uma hora que, como diz aquela frase, né?
os anjos dizem amém, bate o martelo e os anjos dizem amém, porque não tem mais, sabe? É o que a pessoa quer viver no modo automático, quer viver no mental, quer, sabe? Não quer fazer limpeza de crenças, desconstrução de crenças, descortinar as crenças, quer viver como um boneco de palha, né? Então viva assim, né? Viva assim e você será tratado como um boneco de palha, né? E às vezes até as pessoas elas enxergam por alguns momentos que elas têm valor, que elas têm direito a muita coisa na vida. Só que aí que tá, alguns só veem o direito, não vê o dever, e alguns só veem o dever e não vê o direito. Então a pessoa fica nisso, nem muito pra lá, nem muito pra cá, nem cobra os direitos e nem cumpre os deveres, ou mais uma coisa, ou mais uma coisa, ou menos outra, enfim. Mas em via de regra não tem aquela coisa da pessoa ter a persistência em construir a si mesmo, em lapidar a si mesmo, em a busca pela verdade, sabe? Entender as dimensões, sair do mental. Então, por tudo isso, e pelo desgaste que isso traz no dia a dia, muitas vezes compensa mais mesmo, vai no modo automático mesmo, com as pessoas, e de vez em quando a gente tem a sorte de encontrar e de interagir com alguém que é real. E geralmente isso é um presente, porque é olho no olho, tem palavra que sai do coração, sabe? Tem verdade, tem vida, tem vida.